Viva Maria Imaculada! Sou Fábio Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Abra o seu coração, uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube que a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caiu a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: "Este lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia." Jesus, porém, respondeu: "Não é necessário dar-lhes vós mesmos de comer." Mas disseram eles: "Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes." "Trazei-nos", disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos. E dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje temos como cenário principal a multiplicação dos pães e dos peixes. Lendo esse evangelho de hoje, o que fixa fortemente no nosso imaginário, o que fica facilmente gravado no nosso coração, na nossa memória, no nosso imaginário, é Jesus multiplicando os pães e alimentando aquela multidão. O evangelho, é claro, diz que haviam 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, é o que vai dizer o versículo 21. E mesmo assim, Jesus opera um milagre tremendo, porque Jesus alimenta aquela multidão com 5 pãezinhos e 2 peixes. Todos comem, todos ficam saciados. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você pode colocar aí pelo menos 15.000 pessoas. Um homem com a sua esposa e um filho. Imagine assim, já daria 15.000 pessoas. E você sabe que naquela época as pessoas não tinham apenas um filho. Havia famílias que tinham 10, 15, 20, sei lá, filhos. Enquanto era a idade reprodutiva da mulher, tinha-se filhos. Então, se a mulher se casasse com 20 anos e tinha 40 anos, era possível que ela tivesse até mesmo 20 filhos. E Jesus opera esse milagre tremendo. Alimenta 5.000 homens, mulheres e crianças, no mínimo, colocando baixo aí para a gente fazer uma ideia, para a gente mensurar, para a gente imaginar, 15.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Um grande milagre, um milagre estupendo, um milagre tão grande e chama tanta nossa atenção que a gente esquece um detalhe, que não é apenas um detalhe, mas a palavra detalhe nem cabe aqui, mas a gente esquece o dedo que puxou esse gatilho. A gente fica olhando o resultado do tiro efetuado, mas a gente esquece que existe um dedo que puxa o gatilho. Fato é que naquele dia, naquela hora, naquele momento histórico, por volta de 2023 anos atrás, Jesus operou um grande milagre. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas.
Mas qual é o dedo que puxa o gatilho? Ou seja, por que Jesus fez esse milagre? E essa pergunta, por que Jesus operou esse milagre, ela é fundamental para que a gente faça uma boa exegese, uma boa hermenêutica desse evangelho de hoje. E a resposta está aqui, no início do evangelho, no versículo 14. Querido, 7 é o número da perfeição. Por muitas vezes, Deus nos dá sinais para que a gente entenda as coisas do alto. E o número 7, Deus nos deu como um sinal daquilo que Deus faz, da obra de Deus. Porque o Gênesis vai dizer que Deus criou o mundo em 7 dias. Na verdade, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. No 7º dia, Deus olhou a sua obra, viu que era perfeita e repousou. E estabeleceu então um dia de repouso, um repouso sabático. A obra de Deus era perfeita. Por isso 7 se tornou símbolo da perfeição para aqueles que servem, que adoram Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 7 é o número da perfeição. O Evangelho, capítulo 14, 7 2 vezes, ou seja, perfeitíssimo. A ideia que o Senhor está nos revelando é essa, o perfeito, o mais que perfeito, o perfeitíssimo. Capítulo 14, versículo 14. Jesus está nos mostrando o perfeitíssimo aqui. Capítulo 14, versículo 14. E o que diz em Mateus? Capítulo 14, versículo 14. Diz assim: quando desembarcou, Jesus havia subido na barca, havia atravessado o lago. E quando ele desembarca do barquinho, quando ele põe o pé na areia da praia, 14, versículo 14. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para com ela e curou seus doentes. Aqui está o dedo que puxa o gatilho. Jesus atravessa o lago de Tiberíades, chega na outra margem. Quando ele desembarca, havia uma multidão de pessoas para ouvir a sua palavra. Uma multidão de pessoas para ouvir a sua pregação. E qual é o resultado de Jesus? Qual é o primeiro movimento do coração de Jesus? Jesus se move de compaixão para com aquelas pessoas. E porque ele se moveu de compaixão, ele cura aquelas pessoas. E porque ele moveu de compaixão, ele transforma 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para alimentar 15 mil pessoas. É como eu dizia, o milagre tremendo chama muito a nossa atenção. Mas a gente precisa olhar o dedo que puxou o gatilho. Por que Jesus operou esse milagre? Porque Jesus é um Deus compassivo. O que significa um Deus compassivo? O que significa essa palavra compaixão? A palavra paixão vem de padecer, de padecimento, de sofrimento. Passio, em latim, significa sofrimento. Passio Domini, sofrimento do Senhor. Passio Christi, ou como a gente diz em português, paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Passio significa sofrimento, compaixão, padecer junto, sofrer com, tomar parte nos seus sofrimentos. Nosso Senhor é um Deus compassivo. Ele é um Deus compassivo e misericordioso. E por isso que o Verbo se fez carne. Do alto dos céus, Jesus em sua glória com o Pai e o Espírito Santo, olhava os homens e via que por conta dos nossos pecados, das nossas traições, das nossas infidelidades, da nossa culpa, nós estávamos condenados à perdição eterna. A palavra de Deus vai dizer na carta aos Hebreus que sem a santidade ninguém verá a Deus. E São João vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. Por isso, ninguém com pecado penetra os céus. Os céus estavam fechados para nós. Nós estávamos na condição de inimigos de Deus e o inferno era certo. Mas o nosso Deus é um Deus compassivo. Vendo o nosso sofrimento por conta do nosso pecado, ele se compadece e se faz homem. O Verbo se faz carne para tomar parte do nosso sofrimento. Jesus vem ao mundo para sofrer conosco, para que nós possamos gozar a felicidade eterna com Ele. Jesus é um Deus compassivo. E ao alimentar aquela multidão,
com 5 pães e 2 peixes. E antes de operar esse milagre, a palavra diz que ele curou todos os doentes daquela multidão. Significa que Jesus quer tocar na sua alma, quer curar o seu corpo, quer alimentar a sua alma. Como alimentou aquela multidão com 5 pães e 2 peixes, Jesus quer ser o seu alimento. Não é à toa que em Mateus capítulo 26, versículo 26, Jesus toma uma espécie do pão e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Não é à toa que em João capítulo 6, versículo 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Não é à toa que Jesus está verdadeiramente presente nas aparências do pão. Porque Jesus escolheu permanecer junto de nós nas aparências do pão, porque o pão alimenta e o pão nos preserva da morte. Se você não alimenta o seu corpo, o pão é símbolo do alimento. O pão é símbolo da alimentação. Se você não alimenta o seu corpo vai morrer. Você vai morrer de inanição, você vai morrer de fome. Você vai emagrecer, você vai definhar e você vai morrer. Jesus está nos mostrando que sem Ele a nossa alma está morta. Que nós precisamos nos alimentar de Jesus. Ele é um Deus compassivo que veio sofrer conosco. Mas Ele, ao vir sofrer conosco, Ele inaugurou um caminho. O próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como eu sempre digo, Jesus é o caminho que em verdade conduz à vida. Jesus, ao fazer-se homem e ao sofrer a nossa miséria humana, as nossas necessidades humanas, as nossas fraquezas físicas humanas, é claro, Jesus é Deus, mas Ele se fez homem em tudo, com exceção do pecado. Então Ele sentiu fome, Ele sentiu frio, Ele sentiu cansaço, tudo aquilo que é próprio da natureza humana. Ele sentiu sono. Com exceção do pecado, Ele era homem como todos nós. Como todos nós, Ele assumiu a nossa miséria humana para que um dia nós possamos assumir também parte na glória dele. Só que para isso, precisamos imitar a Cristo. Imitatio Christi, imitação de Cristo. E aqui Ele nos mostra o sinal, o caminho para imitá-lo. Ele é um Deus compassivo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Senhor nos ensina no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançaram misericórdia. Com a mesma medida com que medides, sereis medidos. Com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. Jesus, que é um Deus compassivo, quer que a gente imite a sua vida, sendo também compassivo, nos compadecendo das misérias e dos sofrimentos dos irmãos. Querido, esse evangelho de hoje, em que a gente vê Jesus multiplicando os pães e os peixes e alimentando aproximadamente 15 mil pessoas. A chave de leitura nesse evangelho não é tanto o milagre de Jesus, que de fato aconteceu no tempo e na história, mas a chave de leitura é por que Jesus operou esse milagre. Jesus operou esse milagre porque Ele é um Deus misericordioso e compassivo. E só vai entrar no céu quem viveu uma vida semelhante à de Jesus, porque Ele é o caminho que em verdade conduz à vida. Você só vai entrar no céu se você for misericordioso e compassivo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Querido, nesse dia, nessa segunda-feira, leva isso para o seu coração, medita isso ao longo do seu dia e faça um propósito nesse dia. Fazer o bem. Fazer o bem. Sexta-feira passada eu me confessei no Convento Santa Clara, aqui em Taubaté, e o frei que me atendeu em confissão, Frei Caputinho, excelente sacerdote, santo sacerdote, ele disse para mim assim na confissão: o homem só é feliz quando ele reza e faz o bem. A felicidade do homem, ele disse, consiste em rezar e fazer o bem. E é o que Jesus fez a vida toda. Durante 30 anos na casa de Nazaré, ele viveu uma vida interior oculta, adorando ao Pai, unindo-se ao Pai, e com José e com a Santíssima Virgem, fazendo um verdadeiro grupo de oração, uma igreja doméstica na casinha de Nazaré, durante 30 anos. Durante os seus 3 anos de vida pública, ele fez o bem, curou leprosos, ressuscitou os mortos, converteu corações e almas,
multiplicou os pães para alimentar uma multidão, curou todos os doentes, como ele fez no Evangelho de hoje, operou o bem, fez o bem. Só vai para o céu quem imitar Jesus. Só vai para o céu quem fizer o bem e tiver intimidade com Jesus na oração. Vida de oração e fazer o bem. Isso é ser imitador de Cristo. Isso é ser compassivo. Hoje, nessa segunda-feira, eu tenho certeza que Deus vai preparar pessoas no seu caminho que vão precisar da sua ajuda. Seja para algum bem material, com dinheiro, seja com uma palavra, seja com um compreendimento, seja com um ombro amigo, seja como for. Não perca a oportunidade de fazer o bem hoje. Não perca a oportunidade de ser luz do mundo e sal da terra. Jesus, ao ver aquela multidão, se compadeceu deles e curou todos os doentes. Ele é um Deus compassivo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque os misericordiosos são semelhantes a Jesus. E no fim dos tempos, quando houver o julgamento e o Pai olhar para nós, Ele vai enxergar no nosso rosto o rosto de Jesus. Porque fomos misericordiosos como Ele era misericordioso, porque fomos compassivos com o sofrimento dos nossos irmãos, como Ele é um Deus compassivo. E Ele vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer. Tive frio e me vestistes. Estava nu na prisão e fostes me visitar. E nós perguntaremos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, com frio, nu, na prisão, doente, fomos te visitar? Jesus vai dizer: toda vez que fizestes isto, ao menor dos meus pequeninos, é a mim que o fazeis. Medita isso. Faz o bem no dia de hoje. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.